no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, felizes aqui estamos reunidos nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, que é uma solenidade que nos faz refletir muito quem somos nós, mas principalmente quem é Jesus. Porque vamos começar primeiramente a compreender quem é Pedro e quem é Paulo, porque a gente só quer enxergá-los agora, já no final da caminhada no qual assumiram em si a vida de Cristo. Mas antes de conhecer a Cristo, quem cada um era? Porque a gente não pode anular o nosso passado. São Paulo, em uma das suas cartas, diz: aquilo que me foi do passado, para mim é como lixo, não me vale de nada. Mas ele traz muito do passado dele para o hoje dele com Cristo. Não com saudade, mas com passos dados para chegar a ser quem ele é hoje. Então vamos lá. Um pouco sobre Pedro, um resumo rápido e breve. Pedro, analfabeto, pescador, pronto. Teimoso, cabeça dura e medroso. Pronto, já começa por aí. Vamos para Paulo. Um homem totalmente o contrário de Pedro. Inteligente, quase um sacerdote do templo devido à sua grande inteligência. Até ontem, nas leituras, ele fala, é até um pouquinho sem humildade, ele fala: eu me destacava até entre aqueles do meu povo. Ele sabe o quanto ele era inteligente, mas não conhecia a verdade. Era alguém ignorante à verdade. Conhecia tudo do mundo, achava que conhecia tudo de Deus. Mas quando encontrou Jesus, ele viu que de nada ele conhecia. De nada ele sabia quem era Deus. Muito corajoso, ao ponto de perseguir a igreja de Cristo. E depois que os dois se encontram com Cristo, a vida de cada um muda. São Pedro, de medroso, vira um corajoso pregador. Um pescador analfabeto se torna quem? Um grande proclamador da palavra. Um grande vivenciador do mistério de Cristo.
Veja, um homem de cabeça dura, para deixar com que o chamado fizesse efeito nele, se torna o cara do coração mais aberto para a graça de Deus, ao ponto de se tornar o primeiro chefe na terra da igreja dos filhos de Deus. Veja, então, a gente, olhando para nós mesmos, não podemos dizer que a gente não tem jeito. Muitas vezes, olhando para o irmão da nossa casa, o esposo, a esposa, os filhos, não tem como a gente dizer que não tem jeito, quando eu lembro de Pedro e Paulo. E olhe que os dois, entre si, são dois encrenqueiros. Paulo dizia uma coisa, Pedro rebatia. Mas Deus fez dos dois as duas colunas da igreja. Porque os grandes passos que a igreja deu na terra começou de uma intriga entre os dois. Porque eles queriam que o povo servisse da melhor forma. E eles, dotados do Espírito Santo, disseram: nós não vamos decidir sozinhos. Convocaram de volta os outros apóstolos que estavam em missão, para que juntos decidissem qual seria o melhor rumo da igreja. E aí nós vamos agora entrar para a liturgia de hoje, para entender um pouquinho como se deu toda essa caminhada. E hoje vamos corrigir duas coisas que muitos de nós repetimos ou escutamos dos outros, mas não sabemos corrigir. Como eu falei, Pedro e Paulo, para decidir o caminho da igreja, se reuniram em comunhão com os demais, com os apóstolos e com os mais velhos da comunidade. E aí vem hoje o salmo que diz o seguinte: comigo engrandecei o Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Se eu digo, comigo engrandecei, quer dizer que é eu e mais alguém. Então eu não posso aguentar escutar aquela frase assim: não, Frei, eu não vou na igreja não. Rezando em casa já basta. Para mim rezar em casa já está bom. Aí Aí Jesus criou uma igreja para ninguém ir, né? Para ninguém viver em comunidade, cada um no seu. Eu não digo nem um arquipélago, porque são várias ilhas. Mas eu digo, é quase como se fosse aquele continente da Oceania. Os continentes tudo perto e só ela lá reservada no canto dela. Não. A gente tem que aprender que a nossa oração particular com Deus tem seus méritos e tem suas virtudes. Porque tem muita coisa que a minha comunidade não precisa saber, que é entre eu e Deus. É uma conversa muito particular entre eu e meu Deus. A minha comunidade não precisa saber. Porque tem coisas que pai, que filho só confia ao pai, não confia à mãe, e vice-versa. Então, mesma coisa é com Deus. Tem coisas que eu não confio à minha comunidade para rezar junto comigo. Não que eu não confie neles. Eu só não quero que eles saibam do que eu estou precisando, porque é muito particular entre eu e Deus. É muita intimidade entre eu e Deus, que só Deus é quem vai entender. Mas eu digo para vocês uma coisa. Tirando essa parte particular, se eu rezando, eu sozinho, um terço, pela minha intenção já tem uma força. Imagina você convidar todo o povo que está aqui para rezar com você pela sua intenção. Me diga a força que isso não tem. Me diga. Tenta compreender que em diversas igrejas do Brasil está acontecendo uma missa nesse mesmo momento. E as preces que nós vamos daqui a pouco rezar a Deus, essas igrejas estão repetindo essas mesmas preces com a gente. Imagine com que força essa prece está chegando a Deus. Imagine quantas igrejas vai rezar as mesmas preces que você está rezando nesta manhã de hoje. Imagine durante o dia quantas outras igrejas vão rezar essas mesmas preces que você vai rezar nesta missa agora. Imagina com que força isso está chegando no céu. Com que força esse clamor está chegando no céu. Aprendam, a nossa fé não é uma fé egoísta e solitária. A nossa fé é uma fé comunitária, que parte do meu particular para a minha comunidade. Se eu rezo bem no meu particular, naquilo que é íntimo entre eu e Deus, eu consigo me colocar à disposição da minha igreja para rezar junto com ela. Então, essa conversinha de que, rezar em casa já basta. Se rezasse em casa já bastasse, Nosso Senhor não tinha dado a inspiração da criação das comunidades. Se só rezar em casa já basta, eu tenho Deus no coração. Se isso, essa frasezinha muito fraca, tivesse realmente uma valia, os apóstolos não escreviam carta para as comunidades.
e escrevi a carta individual para cada pessoa. Porque se só eu sozinho já me basto, eu não preciso de ninguém. Aí quando estou aperreado, aí eu sei onde fica a minha capela, onde fica o povo da minha igreja, onde fica o povo da reza. Aí eu chego lá, reze por mim, mas não vou na reza. Reze pela minha intenção, mas não vou na reza. A nossa fé não é uma fé egoísta, não é uma fé intimista, eu para mim mesmo e só eu, não. A nossa fé só faz sentido se for vivida em comunidade, porque é na comunidade que eu reconheço as minhas virtudes e as minhas fraquezas. É na comunidade que quando eu olho para a Assembleia, eu vejo que eu não sou o único pecador. Existe muito mais do que eu, e que juntos estamos unidos em um só propósito, nos converter e fazer a vontade do nosso Deus. Por isso que eu digo, se a gente não compreende que a nossa fé ela é comunitária, é para ser vivida em comunidade, então a gente está seguindo o Jesus Cristo errado. Está seguindo o Jesus Cristo que eu criei, mas não o Cristo que chamou Pedro e Paulo para viver a fé dentro desta comunidade. Primeiro ponto de hoje. Por que eu digo isso, que a nossa fé é comunitária? Quem estava preso na primeira leitura? Pedro. Quem foi que rezou para que Pedro fosse solto? A igreja. E veja a força da igreja rezando por São Pedro. Foi liberto das prisões. Imagina a gente querendo sair dos nossos pecados, da prisão dos nossos vícios, das nossas malquerências, e eu chegar no meu grupo da comunidade, ou na minha rua ali, naquela casa onde todo mundo se reúne para rezar um terço, e eu vou lá para rezar as minhas intenções junto com aquela comunidade. Lembre, se uma igreja libertou o seu irmão da prisão, o que dirá a minha igreja rezando pelas minhas intenções e me libertando através da sua força dos meus vícios, dos meus pecados. Por isso que eu digo, não aceitem e nem vivam essa frase. Rezar em casa já basta. Já basta para quem gosta de pouco. Mas para quem é cristão, que vive sempre no grandioso de Deus, naquilo que é virtude, que é uma virtude imensurável do coração de Deus, que é a força e a fé, a gente não se contenta só com isso. Eu também preciso viver essa minha fé em comunidade. Eu preciso trazer a minha vida particular de oração para a minha vida em comunidade. Vamos agora ao segundo ponto de hoje. Nosso Senhor, Ele chega para os discípulos e faz a eles uma pergunta muito importante. O que é que o povo da rua, vamos trazer para as palavras de hoje, o que é que o povo da rua, o povo que não vem para a igreja, o povo que talvez nem tem fé, dizem quem é Jesus Cristo? Aí vai chegar para Jesus, olha Jesus, dizem que o Senhor é um grande poeta da vida, diz que o Senhor é um grande cantor da misericórdia, dizem que o Senhor é um grande psicólogo, um grande homem que criou uma filosofia de vida muito massa. Aí isso é o que o povo que não conhece a Cristo vai dizer, entre outras coisas que pode sair, que é um homem que não existe, que é um homem que não tem futuro, que é uma história contada. Muitos vão dizer isso. Mas aí Jesus vai olhar bem no olho da gente e vai perguntar, e para você, quem eu sou? E para você, quem eu sou? Aí eu pergunto, sinceramente, vamos dizer o quê? Olhando nos olhos de Cristo, o que é que Ele é para nós? Porque dizer o que os outros dizem, quem é Cristo, é muito fácil. Mas e para você e para mim, quem é Jesus Cristo? Eu vou dizer a vocês uma coisa, nós estamos perdendo a nossa fé verdadeiramente em Cristo, por não nos perguntarmos mais quem é Cristo na minha vida. Da mesma forma como eu refletia no Pentecostes, que muitas vezes nós tratamos o Espírito Santo como um enfeite de parede. É um pombinho que está no esplendor e bota na parede. Ou então uma palavrinha que me faz chorar numa música. A mesma coisa Jesus Cristo. Nós estamos esquecendo quem é Jesus Cristo. Quer ver os sinais que eu sempre gosto de falar, de que nós estamos esquecendo quem é Jesus Cristo? Porque a gente não reflete mais quem é Jesus Cristo na minha vida?
o modo como eu me porto na Santa Missa, quando eu dou atenção a tudo, menos ao altar da Eucaristia e ao altar da palavra. Isso mostra que para mim Cristo não é o centro da minha vida, mas é mais uma coisa do meu dia. Segundo ponto, que nós esquecemos quem é Jesus Cristo. Nós entramos na basílica ou em qualquer igreja que tenha um Cristo eucarístico. A gente entra e não se ajoelha diante do Cristo eucarístico. A gente passa direto, como se fosse um armário lá de casa, que eu guardo as panelas. Eu passo como se não fosse nada para mim. Esse é o segundo ponto, que nós esquecemos quem é Cristo. Terceiro ponto, que nós esquecemos quem é Cristo. Nós colocamos o nosso esposo como a razão da nossa vida, a nossa esposa, nossos filhos, e esquecemos que a razão da minha vida é o meu Jesus Cristo. E a partir dele, eu reconheço o amor de quem convive comigo. E não o contrário. Nós estamos esquecendo quem é Cristo. E estamos muito propício a cair na boca de qualquer um que se diga que é Cristo. Nós estamos vendo a nossa igreja sendo dividida hoje em dia por várias pessoas que se dizem portadoras da verdade de Cristo. Mas que verdade é essa que divide, que destrói? E a gente só cai nessas conversinhas porque a gente esqueceu quem é Cristo. E esquecendo quem é Cristo, eu esqueço, consequentemente, os seus ensinamentos. E caio em qualquer falinha bonitinha que me encante os olhos. Vamos agora para o terceiro ponto de hoje. Nosso Senhor, depois da profissão de Pedro, que ele olha para ele: Senhor, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nosso Senhor confia a São Pedro uma missão muito importante, que aí já é outra coisa que nós precisamos corrigir. Tem muita gente, e é principalmente os homens que falam isso, por incrível que pareça. Ah, eu não me confesso não, porque o padre é um homem pecador igual a mim. Aí eu lhe pergunto, quando Jesus Cristo confiou a Pedro a missão de ligar e desligar no céu e na terra as coisas, ele confiou a um santo? Não. Confiou a alguém perfeito? Não. Inclusive, depois daqui, Pedro negou Cristo 3 vezes. E na cruz, Pedro correu e se escondeu. Mas mesmo assim, Deus não tirou a sua promessa de que ele seria o chefe da igreja e de que ele teria nas mãos o poder de ligar e desligar a gente no céu. Então, se vocês no confessionário enxergam somente um pobre homem sentado lá para escutar a confissão de vocês, é porque vocês não entenderam ainda o mistério de Cristo na vida da igreja, que usa de pobres pecadores para levar a diversos corações a gota de misericórdia. E eu digo a vocês, só quem experimenta a graça da confissão sabe o quanto a misericórdia de Deus é infinita e imensurável. Então, não venham para a conversinha: ah, mas é um homem pecador igual a mim. Ah, pois se coloque também junto com esse homem, para rezar juntos e alcançar a santidade. Para um dia dizer assim: é um homem santo igual a mim. É muito bom. Eu digo a vocês, nunca mais façam isso, porque a gente não enxerga mais o Cristo que perpassa os sacerdotes. E a gente desmerece também a missão de Cristo que perpassa a vida dos sacerdotes. Os meus olhos podem até encontrar ali um homem simples e pecador, talvez o pior entre os piores, mas através deste mesmo homem, Cristo faz, assim como fez com Pedro, um instrumento onde ele derrama a sua misericórdia através do perdão dado numa confissão bem feita, piedosa e de coração contrito. Quarto ponto da nossa liturgia de hoje. Nosso Senhor disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Não é isso? Vamos agora conversar um pouco sobre como está a nossa igreja católica nos tempos atuais, principalmente no bendito Brasil de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o poder do inferno nunca vai poder destruir a igreja de Cristo. Por mais que persigam os cristãos, mais cristãos se multiplicam. Por mais que destruam igrejas, mais igrejas se levantam. Digo até as protestantes.
Quanto mais mexe nos filhos de Deus, mais os filhos de Deus se multiplicam. É igual isopor. Quanto mais você rala, mais parece que povoa o mundo todo. Só que dentro da Igreja Católica, está acontecendo um movimento muito estranho para quem é cristão. Muito estranho. E nós, enquanto pastores, estamos nos entristecendo vendo isso. Está havendo uma divisão enorme dentro da igreja. E quem dera que fosse uma briga entre quem leva mais almas para Deus, ou quem reza mais o terço, ou quem faz mais caridade. Mas não, é em mostrar quem está mais certo, com a verdade mais absoluta que o próprio Cristo, ao ponto de criar obras para corrigir o catecismo da igreja e dizer, estamos certos. Me responda uma coisa. Quem criou o espírito de divisão? Foi Jesus Cristo? Não. Este pobre homem, Francisco de Assis, viu na igreja muitos erros na sua época, mas ele não saiu da sua igreja, como fez Lutero, para criticar, destruir e perseguir a igreja e fundar uma nova igreja. Ele, de dentro para fora, com seu exemplo, sem fazer zoadas e alardes, só com seu exemplo, ele conquistou o coração da igreja e reformou a igreja de dentro para fora. E nunca dividiu a igreja. Inclusive, um dos pedidos do Pai Francisco para nós frades é que sejam católicos e que nós tenhamos obediência ao Papa. E por outro pedido ele nos faz, por mais pecador que o padre seja, nós nunca perdamos tempo criticando, mas rezando e implorando a Deus misericórdia para ele e para mim. Mas na igreja, o que está crescendo de homens que supostamente se dizem portadores da verdade, perseguindo a própria igreja, perseguindo e destruindo a missão e o ministério de muitos padres, bispos e freiras, enfim. Eu digo a vocês, Lutero fez do mesmo jeito. E esses homens não estão percebendo que estão fazendo a mesma coisa, tentando destruir a igreja de dentro para fora, supostamente dizendo que estão levando a verdade. Mas lembrem, quanto mais mexe com a igreja, mais a igreja se levanta. Inclusive contra esses que se dizem católicos. Então, se vocês acompanham pessoas que perseguem o Papa, vão contra o Papa, contra a igreja, e se dizem católicos, deixe de lado, reze por essa pessoa. Porque Nosso Senhor nunca levanta nada contra a sua própria igreja. Porque o elo matrimonial que há entre Cristo e sua igreja, não há divisão. É um elo perfeito e eterno. Então Cristo não suscitaria no meio dos católicos alguém para perseguir e destruir a própria igreja. Isso não é obra de Deus. Então tomem cuidado para não cair em pessoas que falam bonito e se vestem bem para ganhar o coração de vocês e colocar vocês contra a igreja e contra aquilo que é o magistério e a tradição da igreja. Hoje é um dia que nós devemos nos colocar em oração pelo Papa e quiçá também pelos patriarcas ortodoxos também. Rezar por todos eles, para que tenham a missão de nos ajudar a viver na unidade dos filhos de Deus. E a fazer com que esses que se dizem vivenciadores da verdade, busquem realmente a verdade em Cristo. Porque São Paulo também foi assim, achava que sabia a verdade, mas quando Cristo fez ele cair, aí ele percebeu que não conhecia a verdade. Porque a verdade é Cristo. E a verdade de Cristo não divide e não destrói e não persegue. Ela liberta, ela ergue e fortalece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.